É, ele falou que não ia conseguir completar no... Tá aqui. Deixa eu sentar aqui um pouquinho, com uma dor nas cadeiras. Vamos tomar uma ou não? Nossa, nós vamos louco no bar do Didi depois. Você conhece, já foram no bar do Didi ou não? Conhece? Já ouvi falar. Ele tinha uma loja ele tinha uma distribuidora de equipamentos eletrônicos e o meu irmão é programador. Em 2000 eu conheci ele. E aí a gente comprava as pecinhas de computador dele, daí eu virei advogado e virei advogado dele. E aí, enquanto ele teve a empresa, eu era advogado dessa empresa dele. Aí depois que ele montou o bar, eu não sei quem lá que entrou de sócio para ficar também advogado. Aí eu nunca fui advogado do bar do Didi em si. Eu fui só num processo lá. Mas ele é meu amigo lá, o Daí. Muito engraçado. Mas não tem como, né? Tem vários. Daí tem uns que o irmão dele cuida. Minha filha vai. É mais pra jovem. Eu também nunca fui. Mas mais jovem. Eu tô querendo isso também. Não, é que nós já somos mais velhos, né? Mas é bem... Nossa, tá muito rico assim. Mas também não dá, não sabe. Quantos tem? Ah, você não é gostado porque eu tenho 43. Não, mas eu nunca fui. Era um pouquinho mais velho que a gente. Não, eu tinha 12 anos e eu tinha 50. Eu fui no Sistema X, só que eu entrava escondido. Na minha época era swingers. Ah, já é outra parada. Eu no Swingers eu nunca fui porque eu já namorava. Então eu perdi assim, eu só conheço 2000 e... Carambola. Então, Zimbábue. 2004, 2005 conheço todos, entendeu? 4 e 5, porque até 4 eu era noivo. Daí 2005, 2006 eu conheci minha esposa, então o único bar que eu vou todo dia é o meu. É bem legal. Você foi lá já, né? Sabe que eu tô ficando com uma amnésia, não sei, que eu falo com as pessoas assim, daí vai lá um dia. Não, já fui. Você viu uma pessoa que eu falei, ela falou assim, você não é advogado. Eu tenho um processo, cara, eu falei com a mulher na pandemia por telefone, nunca falei com ela por vídeo, e aí como é que é o nome dela? Concilia Imóveis, eu lembro nomes imobiliários. Aí bababá, Concilia Imóveis, e dela foi numa palestra falando, você quer...
Douglas, eu sou fulano da Conselho Imóveis. Daí É um prazer. ganhamos o processo, inclusive. Legal, não sei, nesse tal dia que a gente pode participar só de só chamar. Mas eu tenho essa da. Cara, essa se quiser dar muita risada, um dia vai lá no escritório. Foi a primeira audiência que eu fiz pro meu cliente. Foi a primeira audiência que eu fiz pra esse cliente novo, que é uma puta imobiliária gigante. E aí ele tava muito desconfiado, assim, porque ele gostava do outro advogado deles lá. Cara, foi muito engraçado. E aí eu falando, eu conheço o juiz, né? Falando com o juiz assim e tal. Daí começou a audiência e a autora era advogada também. E o juiz cagou na cabeça do menino assim. Nossa, mas que dó. Daí perdeu, o juiz deu sentença na hora. Perdeu o processo. E aí no segundo grau, perdeu e aumentou os honorários ainda. Cara, tipo, se não vem aqui de novo, se não for pra fazer de verdade. Mas é um ramozinho, né? É um serviço que dá muita brecha, dependendo da sua compreendinha. Não é fácil. Deixa eu ver.
A primeiro aluguel será o valor bruto e será cobrado mais um aluguel ou mais 10 aluguéis de FCI, não há qualquer problema, beleza? Por quê? Depende do tipo de locação. Imagine que você vai estar alocando um imóvel que tem uma obra de arte do Leonardo da Vinci. Essa locação vai ser de 100 mil reais por mês e você vai ter uma FCI de 300 milhões, beleza? Você pode contratar lá um seguro em vez disso, que vai garantir aquela obra. Mas, no nosso dia a dia, como é que funciona na prática? Eu tenho vários clientes que exigem o primeiro, como se fosse o valor de um aluguel, o FCI, que vai ficar lá depositado e vai ser instituído por qual índice? Qual é o índice oficial do FCI? TR. Hã? TR. O oficial é o TR. Por quê? Porque o Bruno é malandro, porque o TR não tem correção. Então a gente coloca sempre o índice menor, beleza? Qual que é o índice que eu não posso utilizar? O índice do salário mínimo. Por quê? Porque é proibido no Brasil indexar coisas ao salário mínimo. Quem tem contrato de honorários mensais comigo, sabe que no nosso contrato a gente coloca lá que a correção é pelo salário mínimo. Mas aí é legal, beleza? Então, bacana, né? Não pode colocar como indexador, tá? Porque tem uma vedação na lei que institui o salário mínimo, que ele não pode ser usado como indexador. Nem com honorários. Mas eu coloco nos meus contratos. Se o cliente não quiser pagar, eu rescindo o contrato e vai procurar outro, azar dele. O que acontece? Então, no nosso FCI, a gente vai cobrar lá, normalmente 5% do valor do imóvel mês a mês, e a gente vai fazer a devolução dele com base no TR, beleza? Tenho dezenas de processos no qual foi realizada a devolução do FCI e o cliente, lá, o advogado, pediu que fosse arbitrado o IPCA ou o INPC e alguns até a poupança por analogia ao calção. Todos, sem exceção, falaram que o cara era louco. Por quê? Porque se não há um índice pré-determinado, eu posso fixar esse índice no contrato, beleza? Já aconteceu outrora, que aí essa o cliente perdeu, só via jurisprudência. Ele falou o seguinte: ele devolveu pela TR, só que não tinha um índice de correção. Então, como não tinha índice de correção específico na cláusula do FCI, valeu a cláusula geral do contrato, que nesse contrato só tinha correção do aluguel. Então, daí vai valer a cláusula, o que tiver lá no contrato. Então, quando você colocar o atual nível FCI, faz um adendinho bonitinho nele, falando que ele será devolvido pela TR. Mas não é bis in idem com garantia locatícia, isso está bem tranquilo, tá? Com calção, não há que se falar que ele está cobrando pauta calção parcelado, nada disso. Pode ficar bem tranquilo, beleza? Respondido? Só mais uma Pode falar. por favor. No caso, se já tem um seguro-fiança locatícia, né? E normalmente só cobre móveis planejados. Quando temos móveis soltos, sofá ou elétrico, Não cobre daí. não cobre. E o FCI daí pode ser usado nesse Perfeito, caso. exatamente. Pode ser usado. Essa é a alegação que a gente usa para poder manter eles nos contratos, tá? Agora vamos falar de obrigações de reparar. Quem que tem que reparar o desgaste natural? Proprietário ou locador, beleza? Tranquilo? O que é desgaste natural? É aquilo que acontece com o transcurso do tempo. Parece complexo, mas numa casa, o ato de pisar no chão é um desgaste natural? Imagina o seguinte: as meninas aqui do encontro de hoje estão lá com o seu botão, com o piso vermelho, dançando e sapateando no piso vinílico. Vai estourar o piso vinílico, certo? Vai ser desgaste natural? Pode haver um uso exagerado, tá? Então, desgaste natural não é tão natural assim. Por exemplo, quem tem bichinho, né? Cachorrinho que faz cocô, xixi por toda a casa, beijo sério, né, cachorrinho, ela é dessa. Então, se houver um exagero no desgaste natural, ou seja,
se um humano ou um ser humaninho extrapolar aquele normal do imóvel, vai ter que ser feito o pagamento para o locatário. Tá? Quem que faz essa avaliação? Quem que vai determinar isso? É o ônus da imobiliária? Se no teu contrato com o locador falar que você vai fazer a gestão da locação, inclusive quanto a eventuais reparos, sim. Se você falar que você vai indicar um profissional e que as despesas serão pagas pelo locador, ônus do locador. Qual que é o prazo para você executar esses reparos? Imagine o seguinte, você está lá no imóvel e caiu o telhado. Fácil, né? Acontece sempre. Caiu o telhado, qual que é o prazo que você tem para reparar? Você tem até 10 dias para reparar sem problema nenhum. Se passar de 10 dias, o inquilino pode cair fora da locação. Beleza? Eu vou falar mais um pouquinho disso na frente, acaba ficando invertido aqui os slides. Agora eu tenho visto 1 milhão de vezes, esse que deve ter sido anterior. Digamos lá, você vai lá e entrega a chave. A imobiliária pode se recusar a receber as chaves ou não? Pode? Não pode. Por quê? Se ela recusar a entrega das chaves, ela tem contra si uma ação de consignação e pagamento. Então, a consignação e pagamento tem lugar para entregar coisa ou espécie, ou dinheiro. Então, imagine o seguinte, o locatário vai lá na tua imobiliária e você fala assim, só receba a chave se estiver pintado. Ela atravessa, trupica, cai no colo de advogado, o advogado vai lá e faz uma ação de consignação em pagamento para entrega das chaves. Ela vai depositar a chave em juízo. A partir daquele momento, você não será mais ressarcido nos aluguéis. Beleza? Mas, se teve vistoria, se você comunicou ele da vistoria e ele não apareceu, se você tem que fazer um reparo no imóvel, este prazo do reparo, ele vai ter que pagar, não como aluguel, mas como lucros cessantes, pelo que a gente chama da perda da oportunidade. O imóvel é ônus do inquilino devolver igualzinho ele pegou. O que todo inquilino fala? Que devolveu como? Melhor do que pegou, não é verdade? Vocês viram que é o cenário, né? E aí o cara fala assim, não, eu peguei um imóvel melhor do que eu peguei e agora estão me cobrando só 70 mil de danos do imóvel. É um absurdo isso. Não sei qual imóvel que deixou melhor, né? Mas nessa hipótese, o delta entre você intimar ele para fazer o reparo e a efetivação do reparo é ônus dele. Presta atenção. O tempo necessário para o reparo é ônus dele. A tua desídia em levar o pedreiro ou quem quer que seja para fazer o orçamento é ônus teu. O cara te entrega as chaves, você faz a vistoria, você não pode cobrar dele a locação. Você só pode cobrar dele o tempo que for necessário para este reparo. Beleza? Temos um processo lá em São Paulo que aconteceu uma situação muito legal. O inquilino tomou Doril, desapareceu. A imobiliária foi lá e fez o ad memoriam perpétuo, que é o quê? É a produção antecipada de provas. Ele falou o seguinte, olha, o imóvel foi entregue, mas está zoado. Como o inquilino não apareceu, ele é obrigado a fazer esse processo de produção antecipada de provas. O processo tramitou por 2 anos até encontrar o inquilino. O juiz deu uma sentença condenando o inquilino a devolver, ou a pagar, melhor dizendo, os lucros cessantes. Ou seja, todos os meses que tramitou o processo, ele foi obrigado a pagar como aluguel. Eu acho que o meu primeiro vídeo que eu tenho lá no Instagram é justamente sobre essa decisão. Então, se o inquilino, e aí eu falo para os inquilinos,
Ah, sair do imóvel quer que se dane. Não, vai lá, faz a entrega das chaves, faz a vistoria, e aí se você não quiser pagar, não tem problema, a imobiliária vai parcelar, a seguradora vai pagar depois de te cobrar, mas assim, tenha um marco que encerra o teu débito locatício. Beleza? Ficou claro ou não? Legal? Se for uma perícia judicial, o que vai acontecer? Em Curitiba, normalmente, de 12 a 28 mil reais, a se considerar o tamanho do imóvel, custos processuais de aproximadamente 3 mil reais e honorários advocatícios, normalmente 10% do valor que você vai pleitear. Então, imagine o seguinte, você inquilino, saiu, falou que se dane, e vai ser obrigado a pagar, além do valor do reparo, tá? O valor da perícia, o valor do advogado e o valor de todos os ônus do processo. Aí eu trouxe algumas jurisprudências que são bem bacanas, tá? A ausência de vistoria final impede a comprovação de danos e compromete o direito de cobrar por reparos. Aqui é um processo de 2021 do TJ do Paraná, que falou que a imposição da responsabilidade civil ao locatário em decorrência das avarias do imóvel e a necessidade de restauração da pintura, existe efetiva comprovação dos danos alegados, de modo que não há provas nesse sentido a cargo da parte autora. Então, o locador entrou pedindo a pintura e o juiz falou, sem vistoria de entrada e sem vistoria de saída, neca de pitibiriba. Neste outro caso, bem velho, de 4/4/2024, do TJ de São Paulo, falaram o seguinte: ressarcimento por danos materiais do imóvel, constatados na vistoria de saída, laudo produzido unilateralmente, sem a presença do locatário ou dos fiadores, sequer cientificados da data da realização da vistoria. Foi exatamente o que eu falei para vocês. Ou o cara vai na vistoria, ou você tem uma prova inequívoca de que ele sabia data e horário da vistoria. Show? Eu gosto de contar mentira para vocês aqui, depois eu gosto de provar que nem sempre essa mentira é falsa. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem uma decisão, várias decisões para embasar. A ausência, o outro processo também velho, 14/5/2024, a ausência de provas de que os réus teriam sido notificados a participar da vistoria final e de que havia recusa dos requeridos em assinar o termo de inspeção final. Então pense o seguinte, você chega lá na imobiliária, assina aqui, o cara não assina. Você vai lá rapidamente e faz uma foto dele com o documento na mão, não precisa, né? Você pode pegar as testemunhas e usar as testemunhas que ele estava lá na imobiliária que ele sempre usou assinar. E aí, por cautela também, você vai fazer o quê? Manda para o cara por e-mail e dá o prazo para ele se defender. Se ele se negar e na tua imobiliária não tiver um controle de acesso, você não conseguir provar que ele esteve na imobiliária naquele dia, você teria que fazer o ad memoriam perpétua, ou ação de produção antecipada de provas. Estamos já quase finalizando. Eu só vou falar para vocês agora sobre as formas de rescisão. Muitas pessoas acham que só existe rescisão por término do prazo, né? No contrato de 12 meses, que é aquele contrato que a gente não gosta de fazer, se o caboclo não sair no 13º mês, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar lá 5 anos, beleza? Por força de lei. Não posso chegar no 14º, no 15º, só tiro ele com 5 anos. No contrato de 30 meses, eu tiro ele após os 30 meses, a hora que eu quiser. Então basta notificá-lo para que ele saia com 30 dias de antecedência. Se eu não notificar, né, eu posso ir lá expulsar ele? Não, também não posso. Se ele não sair, posso chamar o caminhão de mudança, contratar 3 caboclos lá e arrancar na força? Não. Infelizmente não. Temos que contratar uma advogada para fazer isso.
foi contratar um advogado para fazer isso? Existe agora um projeto de lei para que o despejo seja extrajudicial. Imagina que legal. Você vai lá com o caminhão de mudança, a polícia, e vai com o cara do imóvel. Será que vai dar certo isso ou não? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Na verdade, eles estão querendo fazer o quê? Uma ata notarial de despejo extrajudicial. Então, imagine que a pessoa já saiu do imóvel, você já tem essa ideia pré-constituída, aí o oficial do cartório vai até o imóvel e faz uma auto de constatação. A gente, na prática, já faz isso, tá? Você vai lá e faz uma vistoria de entrega do imóvel e termo de entrega das chaves com duas testemunhas. E faz isso por ato notarial, beleza? Na prática, isso já funcia, ou já funciona. O seguinte, já falou? Se achei tão bonitinho, eu ia fazer uma apresentação para vocês, porque eu achei que o pessoal ia embora. Eu fiz uma apresentação, eu escrevi na internet, se vocês quiserem, me peçam lá nos comentários da live, que daí eu mando no direct. Tem que falar assim, quero uma apresentação engraçada. Ninguém do Instagram vai entender. Mas o que eu fiz? Eu fiz uma apresentação inteira, como se fosse tipo piada, assim, sabe? Um dia eu vou apresentar para vocês. Ficou bem legal, tipo stand-up, né? Ficou bem legal, assim, também de fazer no bar. E aí eu aproveitei a casa fantasma aqui, né? Rescisão por obra urgente. Imagina que a casa estivesse possuída e você precisasse contratar o caça-fantasma. Isso é isso. Mas isso acontece muito, tá? Inclusive eu estou com uma cliente hoje, que ela foi no escritório e o imóvel dela ela alugou faz 2 meses e entrou no imóvel, estava beleza, tudo bonitinho, tudo branquinho. Tá preto. O teto assim tá preto do imóvel, de tanto mofo e bolor que tem. E ela falou assim, doutor, eu não sou porca. Eu limpo a casa regularmente, mas eu não consigo, não aguento. E aí, falando com a síndica falou, esse imóvel estava desabitado já há muitos anos, porque ninguém para aqui. E aí a gente vai fazer uma ação de rescisão do contrato. Mas digamos, porque ela não tem que ser feita, tá? Segundo a própria síndica, já tentaram reformar tal, e diz que não tem que fazer. Aqui, eu tenho lá então, se eu tiver uma obra que eu possa reparar, eu posso pegar e rescindir o contrato. Então, eu digo o seguinte, o meu escritório lá fica na frente do Estado do Atlético. Aí, eles entendem que por uma questão de segurança, deve ser mantida uma distância maior do estádio para os comércios. Eles vão lá e desapropriam a quadra inteira. Então, ou pior, a gente tem que mudar o negócio das árvores lá, vai ficar 6 meses ruim interditado. Eu sei o bar lá para fazer palestra. O que vai acontecer? Vai ser uma obra do governo, né, da prefeitura, que vai impactar no meu direito de locação. Então, aí a gente teria lá a rescisão por conta desse motivo. Digamos que vai acontecer uma obra da Sanepar e vai ficar 2 meses aquela quadra lá sem água. Pode falar. Por exemplo, assim, ó, acontece bastante agora nos prédios antigos. Promada. De internet. Internet. Não passa cabo. E aí? Bem legal. Essa é fantástica. Eu acho que poderia primeiro destituir o síndico, porque demoliu o prédio. A responsabilidade para outra pessoa ter ficou. A responsabilidade ali, porque veja só, o síndico, ele é o pai do prédio, né? Então, ele deve procurar uma empresa lá, porque assim, veja, se não tiver solução, ou passa a tubulação por fora do prédio, ou quebra a parede e passa por dentro. Sim, não é desculpa ter o cano tá entupido, né? Quem mora em imóvel mais antigo sabe que às vezes você tem que arrancar um fio para passar outro. Mas não é desculpa. Inclusive eu tenho um cliente que trabalhou naquela parte de TV da NET. Quem lembra que tinha TV a cabo, que passava os cabos e tal, né? E a gente estava conversando justamente disso hoje. Então, assim, que na época que ele trabalhava com isso,
Você chegava lá no prédio, pô, não passa o carro. Agora o técnico vai lá com um aparelhinho, pluga ali e está funcionando o Wi-Fi. Não tem mais cabo, né? Nesse caso da internet, eu entendo o seguinte, que os proprietários devem notificar o síndico para que ele dê uma providência, porque senão pega metade mais um dos condôminos, coloca uma assembleia para destituir o síndico, escolhe outro e executa a obra. Mas hoje a internet é fundamental, né? Tem gente que sem tomar banho e não fica sem internet. Também acho que não, né? Apesar que o TikTok é bem legal, né? Não é legal? Eu odeio o TikTok. Olha que legal aqui, ó. Parece que é uma foto do imóvel da minha cliente lá. Tava assim, ó. O negócio dela. Aqui teve uma aguaceira por tudo. E o artigo 26 fala lá que necessitando o imóvel de reparos urgentes, cuja realização incubar o locador, porque é o seguinte, se o locatário meteu o pé na privada lá e arrebentou tudo, o problema é dele. Então, o ônus tem que ser do locador. Tá? Não pode ser mau uso, então não pode ser que o cara, sei lá, fez qualquer coisa que é ônus dele. Se durar mais de 10 dias, o locatário pode pedir o abatimento do aluguel proporcional ao período. Se mais de 30, ele pode rescindir. Beleza? Eu acho muito injusto esse negócio aqui, porque o locatário, imagina você está numa situação dessa aqui, com a tua sala cheia de água, e vai levar 10 dias para reparar. Imagina vocês ficando no imóvel ou numa obra por 10 dias na situação. Eu acho que a lei deveria mudar, deveria constar que você vai isentar o aluguel, que cobra o aluguel, tá? Só tem que puxar o programa aluguel, não tem desconto. Ele só tem direito nesses 10 dias, né? Isso pode ser depois do seguinte, assim, podia rescindir imediato, ou pelo menos que o locador arcasse com algum outro imóvel, né? Vai morar no hotel, sei lá, ficar uma semana na construção de santinho all inclusive, por que não? Rescisão por inadimplência do locatário. É o nosso famoso decisãozinha de despejo, né? O que caracteriza a inadimplência? É o não pagamento de qualquer locativo, qualquer coisa. Se o cara não pagar luz, água, gás, se for aquele gás encanado, se não pagar condomínio, se não pagar IPTU, e principalmente, logicamente também, se não pagar aluguel, rua para ele. Se o inquilino todo mês atrasar, eu posso despejar ele? Eu posso despejar, mas eu particularmente nunca fiz e nunca vi. Por quê? Quando você faz ação de despejo pela inadimplência, o inquilino é citado para pagar em 15 dias. Ou seja, se ele pagar o débito, ele continua no imóvel. Então, quando ele está nessa situação contumaz já de débito, o que é o ideal? Você ter alguma outra condição para tirar ele. Por exemplo, no teu contrato pode prever que a ausência de pagamento é entendida lá como causa de rescisão. Ou a reiterado também poderia colocar. Ou, logicamente, se terminar o prazo. Eu tenho clientes que o cara está devendo, mas vai terminar o prazo dali um mês para ficar seguro. Vamos despejar ele por término do contrato e depois a gente faz a cobrança. Por quê? Se a gente entra com despejo, o cara vai ficar 2, 3, 4 meses lá, e aí ele vai pagar e está tudo certo. Então é uma forma do inquilino usar o dinheiro do locador, não pagar o aluguel. Preciso mandar uma notificação formal? Preciso. Qual que é a exceção da notificação formal? Quando é o término do prazo. Então, se o contrato terminou no 12º mês e você entrar com seu despejo no 13º, até o 13º, não precisa notificar. E a cobrança de débitos. A gente faz muito isso aqui no escritório, tá? Que é o quê? O cara saiu do imóvel, não pagou. Aí a gente tem lá uma esteira de cobrança que a gente combina com cada imobiliário. E aí vai, liga o WhatsApp, fica enchendo o saco do cara lá, 1, 2, 3 meses, não deu certo,
bota ele na justiça e ele pede a expropriação de bens. Primeiro começa lá por penhorar na conta corrente, depois imóveis, veículos, até chegar em pegar o PlayStation 5 dele. A gente pode ir lá e penhorar os bens que guarnecem a residência que não sejam indispensáveis, beleza? Se o cara tiver 2 geladeiras, você pega uma. Se o cara tiver 2 geladeiras, você pega uma. E com isso, a gente termina a nossa tão sofrida, né, desgastante, mês das locações. Quero agradecer assim, muito a todos vocês que vieram, especialmente, né, conseguiram vir todos. Eu sei que é um exercício quase impossível, quase eu não vim todos. Mas obrigado por aceitarem o desafio e por estarem comigo em todos esses dias. E convido vocês para o dia 7, a gente participar lá com o professor Rafael Micheles. Se vocês acham que eu sou engraçado, o Micheles é 100 vezes mais. Na faculdade, nós somos colegas de sala e a gente fazia trabalhos assim. Ele falava assim, trabalhos tributários, sempre fui tributarista. Cara, vamos fazer um teatro? Que teatro? Não, vamos fazer um teatro da falência do Coxa, que era atleticano, né? E aí ele sempre queria fazer um teatro. Tanto que ele tem lá, ele é professor da cadeira de administração, de tributário, de societário e outras ainda lá na Tuiuti, também é o coordenador do curso de Ciências Contábeis. É o único dia que ele teve no segundo semestre, para vocês terem uma ideia, tá? Então, assim, se vocês puderem ir lá, vai ser bem legal. Como o Cleófas foi patrocinador também do nosso evento, foi apoiador do nosso evento, e não pôde comparecer, aí eu falei, não tem problema, então a gente vai fazer na imobiliária. Não, então venha que daí eu vou estar presente. Não sei se ele vai estar lá, mas vai ser então lá na Rua Holanda, que é do outro lado do mundo, né? Lá no Bocaxiri. Quem mora perto do Bocaxiri? Aí, ó, o pessoal vai gostar então, né? Eu vou de Uber, então depois vocês vão me levar para casa. Vai ser bem legal, assim. Não sei se vocês já viram no Instagram da Imobiliária Time, tem um espaço bem bacana, é quase igual esse daqui, assim, é na churrasqueira dele. Ele fez um lugar de fato para eventos, leva construtoras, assim, eu gosto muito assim, dele, meu parceiraço de negócio e amigo. E então daí o professor Rafael Micheles vai falar, o Micheles também tem mestrado, então se eu fosse ler o currículo dele, tinha que ficar 2 horas. Ele vai falar sobre a parte de tributação com os corretores e eu vou falar sobre periodização, que é um tema que eu gosto muito. Como eu falei lá, o Otávio foi minha vítima, foi meu preposto por alguns anos e conhece bem lá como é que é o dia a dia na Justiça do Trabalho. E também, por fim, o nosso mês das incorporações e regularização imobiliária. Quem não sabe, né, quem quer de paraquedas, não tinha me visto ainda, em 2022 eu perdi mais de R$100 mil de honorários porque os corretores chegaram no meu escritório para que eu fizesse um processo para eles e esses processos não tinham documentos mínimos para que a gente pudesse realizar as ações. E aí eu comecei a me interessar mais ainda, né, eu já tinha várias imobiliárias desde 2015, né? Mas isso tinha trabalhado para a seguradora também há muitos anos. E eu comecei a entender o seguinte, que a imobiliária que está lá há 20 anos no mercado e o corretor que está há 2, 3 meses no mercado acabam cometendo as mesmas falhas. Só que como essas falhas, elas são a exceção da exceção, lembrem, de cada 1.003 locações vão dar problema, no dia a dia vocês acabam não vendo esses problemas. Então, eu tomei como uma meta ali de vida, ajudar no meu tempo livre os corretores a ter um pouquinho mais de conhecimento. Criei um grupo lá de direito imobiliário, não sei se todos fazem parte, né? Se não fazem ainda, fica o convite para que participem. E agora o grupo está tão bacana, assim, está tão grande, que eu comecei a segmentar ele. Por quê? Eu recebi alguns pedidos de algumas imobiliárias, de alguns corretores, falaram assim, cara, eu quero discutir coisas mais sofisticadas como o FCI. O FCI é uma coisa super sofisticada. Eu não quero ficar falando lá, por exemplo, de 12 meses de aluguel, 30 meses de aluguel.
Isso daí para mim não interessa. Então o que a gente fez, né? Vai experimentar. Fez lá no grupo aqui do mês das locações, eu vou tornar ele lá grupo de locações somente, e para a gente trocar ideias específicas sobre locações. Aí eu vou fazer, já fiz o grupo de incorporação e regularização, para a gente poder tratar sobre esse tema. Eu falei para as meninas aqui em separado, mas eu falo para vocês que a parte de incorporação é uma das partes mais rentáveis do direito imobiliário, e na maior parte dos corretores eles não têm noção de como começar uma negociação de incorporação. Então você passa a incorporar o quê? Por prédio em cima. Pode ser um prédio de 2 andares, de 10 andares, de 51 andares. Então, qual que é a ideia desse curso? É que vocês consigam ter argumentos para que, se alguém, um construtor ou um dono de terreno, chegar na imobiliária de vocês, que vocês tenham argumentos sólidos para que ele fale assim: esse corretor entende do produto. Tá? Porque a pior coisa que acontece na sua vida é quando alguém chega para você, porque assim, a gente não vende nada, né? As pessoas compram da gente. E a pessoa compra o que de você? Ela compra se você tem um produto bom, se você tem um bom conhecimento. Eu já vi muitos corretores que depois vieram relatar: cara, perdi um negócio porque eu não sabia disso. Né? Tinha uma corretora que esteve aqui conosco, está aqui hoje também, ela falou assim: eu perdi mais de 50 mil de comissão no DTS porque eu não fazia uma puta do que era o DTS. E não é tão complexo, tá? Eu acho assim, se tem uma pessoa que sabe, dá para te aprender, né? E eu vou me esmerar mais ainda do que eu me esmerei agora nesse mês, para que vocês saiam lá no final de novembro, né, que eles tiverem interesse, com um mínimo de argumento para poder fechar os seus negócios. E eu vou contar com a presença ilustríssima da Andrea Bastos, que é professora. Ela deve ter dado aula para alguns de vocês aqui. Ela é uma pessoa sensacional. Ela vai falar para a gente sobre a regularização imobiliária do terceiro encontro. E a Raquel Dombrowski, que é advogada e corretora de imóveis, que tem uma loteadora na família, né? Ela tem uma empresa que faz loteamento, e vai falar para vocês como que a gente faz para poder vender um terreno para loteamento, que é um negócio absurdo, assim. Você pode ganhar lá. Eu fiz uma proposta para uma imobiliária que a comissão era 200 milhões de reais. A comissão da imobiliária era 200 milhões. É um estudo, na verdade, tá? Não foi uma proposta, foi só um estudo. A gente fez uma análise, era um negócio acho que de 2 bilhões, e aí acabou não dando certo, tinha um monte de problema ambiental e tal, mas a gente chegou a fazer essa proposta. Então são negócios assim, números astronômicos. Beleza? Se vocês puderem, então, me dar mais um minutinho só para a gente fazer uma foto final, eu agradeço e obrigado a todos pela presença. Deixa eu encerrar nossas gravações aqui.